Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesse espaço feito para falar de empreendedorismo, feito para falar de jornadas de trabalho incríveis e de histórias que fazem a diferença e deixam a marca no mundo. E hoje eu estou aqui com uma amiga convidada que ela vai passar a estar com a gente constantemente também para falar um pouco do trabalho dela. Seja muito bem-vinda, Érica. Oi, Camila, é um prazer estar com você e contar um pouco, né, do meu trabalho. Eu que admiro tanto o seu trabalho, você que auxilia tanta gente, né? E agradeço pelo convite, agradeço muito por estar aqui para poder falar um pouquinho do que eu amo fazer. Vocês sabem que, assim, o meu trabalho e toda a minha jornada aí nas redes é realmente fazer isso. Pegar mulheres incríveis que, às vezes, nunca se imaginaram num espaço, na frente de um microfone, que tem isso como um grande desafio e mostrar que esse mundo é para todo mundo. Porque, gente, voz que faz a diferença tem que ser escutada, tem que chegar aí nos 4 cantos do mundo e poder desempenhar o teu papel. E isso é algo que eu falei para a Érica. Eu falei, amiga, você precisa trazer tudo isso. Conta pra gente, qual é a sua profissão hoje? Então, para mim, primeiro eu quero dividir com vocês que é um grande desafio estar aqui. E aí eu vim mesmo por conta da Camila, né? E para a gente ter esse bate-papo. Mas é um desafio grande de estar aqui conversando. E é legal a gente trazer isso. Sim. É legal a gente trazer isso porque são desafios, às vezes, que as pessoas têm que impedem ela numa fase da carreira. E eu acho importante, Camila, a gente trazer isso, porque assim, a gente não tá, a gente acha que nunca tá pronta, né, para fazer as coisas. E a gente nunca tá, né? De certa forma, a gente nunca tá. A gente sempre tá aprendendo, né? A gente sempre tá se desafiando, né? Mas o não estar pronta não precisa significar não fazer. Exato, exato. É a gente sair da zona de conforto, né? E aí sim, tá colocando mesmo, né? O trabalho que a gente faz, a importância que tem, né? De levar isso para outras pessoas, né? E o meu processo foi esse também, né? Aos pouquinhos, né? Eu, desde muito nova, sempre tive muita afinidade, né, com as práticas integrativas. Sempre gostei muito, né? Eu me trato com homeopatia, com florais de Bach. É o tratamento complementar, né, que a gente chama, e de terapias integrativas. E aí, aos pouquinhos, eu fui me interessando cada vez mais. Então, eu fiz naturopatia, né? Então, que aborda várias técnicas. Depois, eu senti, já com a naturopatia, eu já fazia os atendimentos. Então, eu tinha grupo de mulheres. A gente fazia um trabalho de autoconhecimento muito grande, né? Fundamental nesse momento, né? Porque a gente sabe que o Brasil hoje é um dos recordes, né, de doença mental. A gente tem vivido muito isso. E nem todo mundo tem aquele negócio assim, muitas vezes a gente tem isso, né? Eu tomo remédio numa coisa, eu adoeço em outra. Então, essa vertente seria justamente uma alternativa de equilíbrio, é isso? Isso, são tratamentos complementares, né? São reconhecidos hoje, né? As PICs estão aí, então estão nas UBSs, estão cada vez mais ampliando, né, esse acesso a esses tratamentos alternativos, né? E isso é muito positivo, porque, como você mesmo disse, cada vez mais aumenta o número, né, de pessoas que sofrem de alguma forma, né? E isso a gente precisa fortalecer. Assim como a gente precisa ir para a academia, fortalecer o nosso corpo físico, a gente também precisa cuidar do nosso corpo mental, né? Precisamos cuidar da parte emocional, precisamos nos fortalecer, né? Tudo andar junto, né? Não dá para desamparar nenhuma área, né? Não dá. E justamente isso, né? As práticas integrativas, ela é holística. Então, ela aborda, ela enxerga o ser humano, todas as áreas, né, do ser humano. Nós não somos desmembrados, né? Nós não somos um pouquinho em cada... A gente é junto ali, né? Então, a gente olha
o ser como um todo, né? E isso faz parte, porque a doença física mesmo, ela se manifesta primeiramente, né? Na questão do emocional, do mental, né? Depois que ela vai se manifestar no físico, né? Então, todo um processo aí. Toda doença, ela começa no emocional? Ela faz parte, né? Faz parte. Primeiro começa nessa questão do mental, do emocional, depois que ela se manifesta, né? Às vezes a gente passa por um trauma, né? Esse trauma, naquele momento, não vem para o consciente da gente o tamanho do trauma que foi, e isso vai internamente mexendo com a gente, né? E acaba mexendo todo com a parte bioquímica do nosso corpo, e aí somatizando, né? Que a gente fala, e aí transformando numa doença. Então, as práticas integrativas, elas servem muito para tratar, para não chegar ao ponto da manifestação em si ali, né? Do físico. Do físico. Então, a gente vai tratando antes, são tratamentos preventivos também, né? Então, é muito bem-vindo e a gente colocar mesmo na nossa rotina de autocuidado, né? Porque... Assim, quais são os sinais que a gente tem que analisar para procurar uma profissional como você? Então, a gente, hoje, né, ainda bem, a gente tem muito acesso, né, a muitas coisas, as informações chegam muito, né, as pessoas... Isso é bom e ruim, né, porque às vezes também já chega com o diagnóstico pronto, né? Também, né, mas agora chega mais, né, as pessoas estão mais abertas, né, para receber, né, e olhar de alguma forma que os tratamentos em si partem muito da questão, tudo no mundo é energia, né? Então, vai da nossa prática, dos nossos pensamentos, a gente tem que cultivar, né? Os pensamentos, quando a gente começa a ter muitos pensamentos, né? Quais são esses tipos? Vamos começar a filtrar os nossos pensamentos, né? Hoje a gente sabe, né? A lei da atração, né? Quantos que vem ensinando pra gente a importância da gente ter pensamentos positivos, né? Sempre pensamentos saudáveis, cultivar os pilares da nossa saúde, né, em si, exercício físico, uma boa alimentação, as relações interpessoais, que isso é tão importante para a gente enquanto ser humano, né, a gente cuidar dessas questões, né, a nossa rotina com o trabalho, com a família, né, e dosar isso, né, no nosso cotidiano. Então, a gente ter essa questão da nossa rotina bem definida e bem dividida para a gente ter uma qualidade de vida melhor, né? E tem idade? Pode ser para crianças também, para adolescentes? Como que é isso? Pode. Hoje a gente vê, né, o uso das telas, né, que vem muito grande, né, nessa parte para as crianças e tudo mais. Hoje eu até vi um post assim, o que está acontecendo na sua vida enquanto você está com o olhar no celular? Forte, Sim, né? É forte, né? Fortíssimo. Forte, Camila. E aí, assim, a gente poder mesmo fazer as orientações parentais, né, para que a família realmente tenha tempo de qualidade também com essa criança, porque senão... fica, né, as crianças muito no quarto, muito em tela, não tem mais aquela interação social que tinha, ou antigamente, né, que a gente brincava, né, com os amigos, se encontrava, brincava na rua, né? Então, hoje a gente vai observar... Hoje a gente não consegue tirar o povo do celular. Não. Exato. E isso traz um impacto. Então, são muitas informações, são informações, muitas vezes superficiais e uma velocidade muito grande, né? E aí, o cérebro, né, da criança ali é o tempo todo muito hiperestimulado, né, que a gente fala. E isso impacta a longo prazo, né, realmente. A criança, ela aprende brincando. Então, ela precisa brincar. Ela descobre o mundo como? Se movimentando. Então, nesse início, ela tem muito essa questão, né?
de experienciar muito, né? Então, ela toca em tudo, pega as coisinhas, põe na boca quando bebê e olha a mãozinha. Isso. Enfim, é muita parte corporal. E aí a gente fica presa, né, nos marcos do desenvolvimento. Quando ela anda, quando ela senta, quando ela engatinha, quando ela anda. E aí chega um determinado ponto, entrega a tela para a criança e ela fica... Que chega o celular, né? Então, como fica, né? Ela precisa fazer esse movimento. Antes, a gente andava de bicicleta, escalava, fazia um monte de... Tinha as brincadeiras sociais infantis. Montava, muitas vezes até fazia o próprio brinquedo, né? Fazia o carrinho de rolemã ali com madeira que achava na rua. Era completamente diferente, a gente teve outra vida. Exato. E aí, hoje em dia, é tudo muito... mais restrito o uso do corpo, e isso é muito importante, né? É muito importante para a criança, porque a gente precisa, né, vai ganhando essa questão do equilíbrio, da coordenação bilateral, e isso tudo impacta, né, depois na vidinha dela, no vestir, no despir, no comer, porque tudo é bimanual que a gente vai, são movimentos que a gente vai utilizando ali no dia a dia e que precisa praticar, precisa fazer. Quantas crianças hoje não conseguem andar de bicicleta? Tem essa dificuldade, né? Então, assim, porque não tem oportunidade. Então, eu vi uma matéria que até para virar a página dos livros, eles já estão tendo mais dificuldade porque não tem esse costume. É todo mundo touch, mas o negócio do papel, de virar, de pegar o livro, isso já está diminuindo cada vez mais. Você acha que vai chegar um momento, assim, que a gente não escreve mais, não tem mais isso? Olha, eu acho... Não sei, não consigo te dizer isso com certeza. Eu acredito nisso, sabia? Né? Eu acredito. Mas os movimentos é muito importante, inclusive o da escrita, né? A pega do lápis, a coordenação. Eu tô falando muito disso, Camila, porque na minha trajetória eu acabei fazendo terapia ocupacional. Uhum. E a terapia ocupacional, ela cuida muito dessas questões, né? Da funcionalidade, da autonomia, né? E aí a gente vê todos os marcos da minha área, eu gosto muito da área infantil, né? Então, a gente vê todos os marcos do desenvolvimento da criança nessa questão, né? Então, a importância da coordenação motora fina para a vida dela, né? No geral, né? Então... É muito importante essa relação do escrever, do virar a página, a gente sempre faz, né? O rasgar a folha, isso é muito importante. O contato com o mundo, né? Praticamente seria isso, mundo, né? E com o corpo. Que né? volte a ser o contato com o mundo, né? Não só com o digital. Isso, exato. Então, de ter essa percepção corporal, né? De ter essa percepção do mundo, que às vezes está ali e meio que encara um pouco a questão... se perde um pouco, né? A questão do digital, né? E da vida real, né? Então, de ter essa diferenciação também é muito grande, é muito bom, né? E da família ter esse tempo de qualidade com as crianças, proporcionando oportunidades de trabalhar o corpo, a respiração, né? O momento presente, o momento olhar. presente, né? Isso é importantíssimo, né? As grandes causas, aí tá todo mundo vivendo o futuro, ninguém está vivendo o presente. É isso mesmo. Isso é uma grande dificuldade, né? E hoje o seu trabalho, assim, é mais com crianças ou não? Você faz com todas as fases? Eu trabalho com todas as fases, né? E assim, mas eu gosto muito, né, dessa área infantil, da orientação parental, de poder falar sobre os marcos do desenvolvimento e dar essa orientação mesmo. Então, isso é muito... Eu gosto muito, né? E aí, diante de tudo isso que eu venho trabalhando, a gente não trabalha só a criança, né? A gente trabalha a criança, a gente trabalha a família também,
né? Você sabe que por alguns anos o meu filho mais novo, ele fazia um tratamento justamente por isso. Ele tinha muita dificuldade de mobilização e uma série de outras coisas. E tinha dia que eu chegava na clínica e eu falava assim, não, hoje ele não precisa de nada não, quem precisa sou eu, para saber lidar com ele. Porque parece que não, mas é muito integrado, não tem como a gente querer que a criança se desenvolva ou que a gente também saiba lidar com tudo isso se a gente não estiver preparada. Como estrutura, né? Se a estrutura dele, ao redor dele, não estiver preparado também. É isso mesmo, né? Por isso é essa importância mesmo, porque hoje a vida, né, da gente é tão corrida, né? É tão, às vezes, no automático que a gente precisa voltar um pouco para a rotina, né? Então, olhar para a nossa rotina e ter momentos de qualidade, porque algumas vezes a gente vai fazendo as coisas no automático, então são treino, né? Igual eu treinei, né? Que eu brinco com a Camila. Será? Para mim é um desafio estar aqui, né? Ela falou pra mim assim, eu não sei falar. Eu falei, oxe, mas tá falando? Como assim não sabe falar se tá falando? Sabe falar sim, tá falando. Pois é. Como é um treino, né, para a gente estar aqui, poder conversar e poder ter essa conversa gostosa, né? Também é um treino a gente olhar para a nossa rotina, né, com cuidado, né? Porque foi nos dada a oportunidade de estar aqui, a gente tem que cuidar muito bem, né, da vida. Com amor, com gratidão, 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 né? Exatamente, né? Fazendo ali o nosso papel, né? Então, isso é muito importante, né? Da gente resgatar esses momentos mesmo de respirar, incluir coisas mais leves, né? Na nossa rotina e que as coisas vão se tornando mais tranquilas. E aí a gente automatiza na leveza. Na leveza, na prevenção, nas coisas, né? Então, a minha área foi isso. Eu fiz naturopatia, depois eu fiz terapia ocupacional, né? E fiz também pós-graduação em homeopatia. Então, homeopatia também é uma área, assim, que é uma das minhas paixões, porque a homeopatia, ela não trata a doença em si, ela vai tratar a pessoa, né? Vai tratar a Camila, não vai tratar a sua dor de cabeça. Claro, ela vai ajudar, vai tratar, mas a gente não escolhe um medicamento para doença. A gente escolhe um medicamento para te dar o equilíbrio que você precisa, sabe? E aí, consequentemente, vai melhorar a sua dor de cabeça. Né? Então, a homeopatia, ela vem justamente para auxiliar a gente nessa questão. Então, a entrevista da homeopatia, Camila, ela é uma entrevista bem grande, né? Então, eu preciso saber da história da sua vida, né? Então, ela pega muito também a questão da psicogenealogia, né? Que são traumas familiares, toda a sua história familiar, dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Então, os que vieram primeiro, né? E por quê? Vem aí a sua mãe e o seu pai, né? Que se uniram para ser a Camila. E aí você traz esses traços, né? Familiares e genéticos. Exatamente. Então, trazem eles que vieram primeiro abrindo um caminho aí, né? E aí, nisso, a gente tem, às vezes, traumas, às vezes, alguns pactos que são feitos, enfim, né? Que fazem parte daquele momento deles, eles fizeram o melhor que eles puderam, né? Claro que a gente tem questões, né? Que às vezes pesam e que a gente repete aqui, né, na nossa vida, às vezes inconscientemente, muitas vezes, né, a maior parte das vezes. Na maioria, né, porque ninguém quer ficar repetindo trauma, né? Mas também trazem muita força, né, então históricos de imigrantes que vieram, né, e que trazem muita força, muita questão, né, tino para os negócios, então a gente também traz essas cargas positivas, então na homeopatia a gente consegue fazer, então, essa avaliação tanto do seu momento atual como
de questões mesmo, desde lá do comecinho, antes da sua concepção, até você chegar aqui. E os históricos, né, que a gente vai passando, e aí a gente constrói um medicamento que é a sua personalidade homeopática. Nossa, muito interessante, né? Isso. Então, a gente chama de simílimum, é o que mais se assimila com você. Então, a gente faz uma pesquisa muito grande, e aí a gente desenvolve, a gente, né, faz a pesquisa e consegue ali ver o medicamento que tem mais similitude com você. Que aí é o remédio que vai o medicamento que vai te acompanhar ali por determinado período de tempo. Vocês veem, gente? Aí a pessoa estuda tudo isso, ela sabe ali fazer o medicamento, o remédio, estudar todos os seus ancestrais, toda a sua história, e falar é difícil. Mas você tá vendo como às vezes a gente cria aí os nossos próprios monstros, e quando a gente vai ver o que essas mulheres sabem, o tanto que sabe e o quão maravilhoso e brilhante são os estudos que tem, é uma surpresa tão boa, né? E só que eu também vejo, Érica, que às vezes as pessoas, elas esquecem disso, né? Elas esquecem desse currículo todo que elas têm, desse tanto de estudo, esse tanto de trabalho lindo e de coisas que podem ser feitas, e acham que o trauma é falar. Olha que coisa maluca. Para você ver como é treino, né? E a gente precisa estar atenta e aquela questão que a gente falou do início, da gente sair da nossa zona de conforto, né, Camila? Porque tem infinitas possibilidades, né, pra gente seguir, né? E às vezes a gente está perdendo por uma questão de que você acha que não, ou que não é capaz, ou que não está pronta ainda. Gente, a gente nunca vai achar que a gente está pronto. Mas voltando na homeopatia, aí faz aquelas gotinhas. Isso, aí é feito, né? É feito a recomendação terapêutica, envia para a farmácia faz a medicação, você vai tomar de acordo com a recomendação terapêutica. E aí, geralmente, a gente trabalha, né, na homeopatia com a triúna. Então, são 3 remédios homeopáticos. Então, um que é esse que tem mais similitude com você, que vai ser o seu remédio ali de cabeceira, que você vai tomar, né? O outro para uma questão que você está vivenciando naquele momento, uma questão mais específica, alguma dor ou alguma sensação, alguma coisa que está mais pegando naquele momento, né? Alguma coisa mais aguda. Aí a gente vai também para tirar essa sensação mais rápido, né? Porque é uma coisa que tá incomodando, ele vai agir ali para auxiliar nesse reequilíbrio, né? E depois um outro que a gente fala que é um medicamento complementar. E aí, nesse medicamento complementar, geralmente, eu trabalho com os florais de Bach. Porque também eles trabalham numa vibração muito importante para a gente, que dá aquele conforto, que dá aquela sensação de um abraço na hora que você está precisando, sabe? Então, tanto a homeopatia quanto os florais de Bach, eles trazem essa sensação de aconchego, de calmaria, sabe? De uma sensação e, ao mesmo tempo, uma sensação de recarregar as energias e bora lá. Que é o que todo mundo precisa, Que é o que né? todo mundo precisa, a gente precisa de uma dose diária, né? De recarregar as energias. E, Érica, para todo mundo que ouviu a gente, que quer entrar em contato e que precisa dessas doses aí de recarregar, de energia, de ânimo, de tudo isso, como que as pessoas podem ser atendidas por você? Olha, Camila, eu atendo online, né? Eu faço os atendimentos online. O meu telefone... Pode falar? Posso falar? Pode, claro. É 11 99949 5868. E nas redes sociais? E nas redes sociais é Érica Minelli.
com 2 L's, não é isso? Isso, Érica com K. Érica com K e Minelli com 2 L's. Isso. E lá você faz todo o conteúdo, tudo isso que você falou, você vai colocando diariamente para o pessoal também te acompanhando, né? Gente, então... tá? Essa parte eu respondo. Inclusive ela está aqui para ter cortes, para poder abastecer, para fazer um trabalho realmente de manter as redes sociais da forma que deve ser feito. Não é isso, amiga? Isso mesmo. Mas eu agradeço demais. Agradeço muito essa iniciação de um quadro que a gente vai fazer aqui com a Érica, sempre trazendo para vocês cada vez mais conteúdo de como que vocês podem assimilar todas essas especialidades que ela tem, acompanhar ela nas redes sociais para ter uma vida mais equilibrada. E aí, assim, conseguir crescer nas redes sociais. Obrigada, amiga. Muito obrigada. Olha, tá com a mão gelada, gente. Gratidão.